poder homenagear a fotografia e trazer um presente para os seus associados, né? Então, nós pensamos nessa conversa, nessa live, nesse momento de troca com um fotógrafo que nos inspirasse. É, é exatamente isso que a gente busca, né? A inspiração. E, bom, amanhã, então, Dia Mundial da Fotografia, todas as comemorações iniciando, e a gente começa com essa busca da inspiração com o Cristiano Xavier. Cristiano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a vida ela é complicada, né? Todo mundo tem muitas atividades. E quando a gente pensou nessa live, nesse presente para os fotoclubistas, o Clóvis já de cara me disse: eu tenho a pessoa, eu tenho o fotógrafo. Eu disse: mas quem? É o Cristiano Xavier. E eu vou te confessar que eu conhecia o teu trabalho, porque alguns dos lugares que tu fotografou, alguns, muito poucos, né, mas eu fotografei também, e eu já tinha buscado algumas inspirações nas tuas fotografias. Mas aí a gente vai atrás, né? E hoje eu recebi dos amigos ah, uma mini biografia tua e é impressionante, né? O Cristiano é mineiro de Belo Horizonte e fotógrafo desde 97. E agora há pouquinho ele confidenciou para a gente que é dentista ali para alegria da Tessia. Não sei se tem mais algum dentista na live. Aqui no clube nós temos também dentistas no clube. Em 2003 mudou para os Estados Unidos em busca de referências e bebe na fonte de Ansel Adams, Art Wolfe e Galen Howell. Meu Deus do céu, né? Esses três são poderosos. Desenvolve e se destaca pela ampla pesquisa em fotografia noturna, light painting, usando tecnologia digital e analógica, onde tem como objeto principal as árvores. Né? Cristiano viajou para diversos países em busca de espécies isolados e raros. Meu desejo ao mostrar algo que pouco se vê é sensibilizar as pessoas para esta beleza, diz ele. Desde 2011 se dedica a levar pessoas em expedições pelos mais diferentes cenários do mundo. Né? E ele cita aqui na sua mini-bio Mongólia, Escotra, Arábia Saudita, Ilhas Lofoten, Irã, Namíbia, Cuba, e aí vai uma série de, digamos assim, desejos e Disneylândias da fotografia, né? Passando pelos lençóis maranhenses, Patagônia, meu Deus. Tem vários prêmios, primeiro lugar no concurso mundial International Landscape Photography de 2017, melhor brasileiro colocado no Epson Pano Awards, único brasileiro com duas menções honrosas no Nature me pegou em inglês, Conservancy de 2022, primeiro lugar no IPA Photo Awards de 2023, primeiro lugar no Mangrove Photo Awards de 2023, o único brasileiro no IPA Photo Awards de 2023, maior concurso fotográfico do mundo, e aí vai uma série de premiações. O Cristiano tem dois livros, o Magna de 2018 e lançou esse ano o Trilogia, e uma série de trabalhos em fine art, em galerias, em exposições ao redor do mundo. Então, Cristiano, eu sei que tu é uma pessoa muito admirada e agora há pouco a Luciné me pediu para, quando eu fosse fazer essa tua apresentação, que é um troço que impressiona a gente, essa tua dedicação, esse teu sucesso na fotografia, a Luciné me pediu para falar um pouquinho. Tu tá aí, Luciné? Te perdi. Estou aqui. Eu queria dizer do Cristiano de uma outra maneira, além desses dados que o Gandara acabou de apresentar, porque eu acho que as pessoas se revelam e às vezes a gente deixa passar essas revelações, sabe? E eu acho que conhecendo o Cristiano em um workshop que eu fiz para Lençóis Maranhenses, eu queria dizer um pouquinho desse ser humano, eu queria dizer um pouquinho dessa pessoa que é capaz de fazer trabalhos tão bonitos. E então eu fui ver o livro dele que eu tenho e encontrei algo que eu acho que é um outro jeito de dizer a biografia do Cristiano.
Na natureza, a arte está na contemplação, momento silencioso em que não há separação entre minha alma e da própria terra. Estamos em conexão absoluta. A imagem me é oferecida como um presente. Assim eu sinto, tal qual uma recompensa. É assim que ele se descreve no livro Magna. Então, eu acho que esse é o Cristiano que eu conheço. Gente, Obrigado. obrigado, Carlos, pelas palavras, obrigado, Lucinéia, também pelo testemunho aí, pela possibilidade de ter convivido com você também pessoalmente durante uma semana lá nos Lençóis. Espero ter. Eu aprendo muito com vocês que viajam comigo, com as pessoas que viajam comigo. É lógico que eu estou lá para mim para ensinar o que eu sei, e isso é interessante, mas eu aprendo muito mais do que eu ensino. Isso é uma coisa que eu confesso a todos. Bom, é, como o Carlos falou, eu sou dentista, mas não exerço mais. Eu me formei em 96 e, na sequência da faculdade, eu comecei a trabalhar, depois entrei na pós-graduação, e eu senti a necessidade de uma câmera fotográfica naquela época para documentação clínica, documentação dos casos clínicos dos pacientes. E foi aí que eu, na época era filme ainda, né, fui atrás de uma câmera para que eu pudesse documentar antes e depois dos tratamentos que eu fazia. Isso a gente usava isso como documentação e como marketing também. Hoje isso é amplamente usado, né? Na época não tinha nem internet direito, quanto mais rede social, mas hoje isso é amplamente usado. Então eu comecei a me interessar pela fotografia, estudar fotografia, como eu falei, 97, mais ou menos. Toda a bibliografia fotográfica que você tinha era através de livros, e os livros eram importados, eram gringos, não tinha literatura brasileira, muito pouca, a internet também estava no início, então eu comecei a estudar através desses livros, e a fotografia clínica de consultório ela é muito técnica, ela tem que seguir um rigor da técnica muito grande, porque você fotografa o paciente em várias vindas diferentes, né, em tempos diferentes, e a técnica tem que ser exatamente igual para que não haja diferença entre uma sessão e outra. Já na natureza, é uma coisa mais livre para você criar. Então, eu comecei a estudar fotografia, comecei a fazer o trabalho de consultório e comecei a ter necessidade também de expandir a minha criatividade, coisa que eu não poderia fazer na odontologia, que é uma coisa muito protocolar mesmo. E aí comecei a levar a câmera para a natureza. A natureza, ela está presente na minha vida desde a infância. Ela chegou para mim muito antes da fotografia. Eu sempre fui criado no mato, meu pai sempre me levou para pescar, caçar, acampar, enfim, desde 4 anos de idade eu me vi na natureza. Eu sou um bicho do mato, eu não consigo ficar muito na cidade, não. E aí, como eu já tinha esse costume de natureza, eu levei a câmera para a natureza. E aí eu me vi, né? Eu sempre estudei muito, eu sempre fui muito interessado em ir a fundo em tudo que eu fazia e fazer o mais perfeito que eu conseguia fazer. Enquanto eu não conseguisse fazer uma determinada coisa, uma determinada técnica ou uma foto que eu vi, que eu gostei, eu não sossegava. E levei a câmera para a natureza e eu vi a grande possibilidade de quê? De mostrar o que eu enxergava ali naquele momento. O fotógrafo de natureza, ele é muito solitário. A maioria das fotos que eu já fiz, a gente está sozinho, né? Ou você está com outro fotógrafo também que curte fotografia de natureza, porque a pessoa que não curte, ela vai ficar entediada, porque é uma paciência que tem que ter. Isso eu exercitei muito durante esses anos todos, a questão da paciência, a questão de estudar a natureza, estar lá na hora certa, mas respeitá-la de forma que ela se exiba para mim e eu consiga fotografar. Sempre estudei muito meteorologia, sempre estudei muito astronomia, para poder entender e estar lá na hora certa para poder capturar a natureza no seu máximo. E isso, a possibilidade de mostrar isso para as outras pessoas foi incrível. E aí eu mostrava as fotos, né? Eu lembro que eu fotografava, revelava o filme, e aí depois fazia aquelas provinhas. Às vezes
Aí passei do negativo para o cromo, aí eu comecei a cortar o cromo, colocava nas moldurinhas, fazia projeção de slide. É incrível como a gente fazia aqui em Belo Horizonte, a gente tinha um grupo, a gente fazia projeção de slides toda quinta-feira. Então, reunia-se 35 fotógrafos ao redor de um projetor de slides, num restaurante, o restaurante liberou uma área para a gente, toda quinta a gente ia para lá, e a gente ficava batendo papo, e cada quinta-feira era um que fazia. Hoje, nos tempos de hoje, que é muito mais fácil você colocar isso tudo num projetor e projetar, no digital, a gente talvez não consiga se reunir o quanto a gente se reunia naquela época. E eu aprendi com muitos fotógrafos aqui também. E aí eu fui gostando tanto da fotografia, e entrou em mim de uma forma tão avassaladora que eu resolvi abandonar a odontologia, depois que eu já tinha formado na pós-graduação. Quando eu terminei a pós-graduação, eu resolvi mudar para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá estava a fonte do conhecimento. Lá estava a fotografia que tinha a ver com a minha fotografia, né? A fotografia, a minha base é a fotografia americana, não é a fotografia europeia, por exemplo. Tem uma coisa ou outra, mas a minha base, então, é Ansel Adams, Art Wolf, que eu sou um grande fã do Art Wolf, e o Galen Royal, que já faleceu, que também naquela época publicava muito nas revistas, a gente lia muito sobre ele e as coisas que ele fazia. Então eu fui atrás disso e morei lá um tempo, quase um ano, e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei na dúvida se continuava na odontologia ou não. E fui entrando na fotografia e saindo da odontologia aos poucos. E, de cara, eu já percebi que a fotografia de natureza não iria pagar as contas. E que eu teria que conseguir ou continuar na fotografia, mas outro ramo. E eu entrei para fotografia comercial, publicidade, propaganda, enfim. Tudo isso através de agências de publicidade que demandavam a fotos. Eu tinha estúdio. Eu fechei o estúdio na pandemia. Eu tive estúdio até 2020, março de 2020, que eu fechei o estúdio. Então, eu sempre trabalhei nessa área que me deu um conhecimento de iluminação muito grande, né? Então, eu trabalhava para indústrias mineradoras, fazia foto de joias, fazia foto de comida, fazia foto aérea, foto de carro, foto de moto, foto de cosméticos, fazia, enfim, tudo que demandava a fotografia publicitária, eu produzia. E a fotografia de natureza, que é a minha grande paixão, ficou pelos momentos de off, né, de lazer. Eu continuei desenvolvendo a fotografia de natureza, mas ela não era... Eu não tinha demanda, assim, eu não tinha ninguém que falava, olha, eu preciso da foto e disso, dessa área da natureza ou dessa paisagem. Não tinha isso, eu tinha isso na publicidade. Preciso da foto dessa joia, preciso da foto dessa comida, desse prato, dessa pessoa, dessa modelo segurando isso aqui. Então, eu tinha essas demandas que eram criadas por um diretor de arte e eram colocadas para o fotógrafo reproduzir. Eu produzia as imagens. Na natureza, eu nunca tive isso. Então, tudo foi muito livre para mim na natureza. Eu só fotografava aquilo que eu queria, que me significava alguma coisa. E sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito autodidata, apesar de eu ter estudado nos Estados Unidos, em escola de fotografia lá, mas vou dizer que também não acrescentou tanta coisa quanto a minha busca pessoal mesmo de correr atrás do conhecimento. E aí, quando chegou mais ou menos em 2010, eu comecei a ir para os Estados Unidos fazer workshop de fotografia com os americanos. Esse modelo de expedição fotográfica ou de workshop fotográfico, isso veio muito de lá. Isso já existe lá há muito tempo. No Brasil, isso era muito incipiente. Então, não tinha muita possibilidade. Então, eu ia para lá. Fui uma vez com o Joseph Rosebeck, que é um grande amigo. Fui com o Mark Adams, que é um grande fotógrafo. Aprendi muito com ele. Com Alex Molde, Ian Plant. Eu fui umas 4 vezes para os Estados Unidos para poder ir nos lugares que os caras conheciam e aprender com eles, né? E dessa forma eu falei, cara, eu vou criar algo parecido assim no Brasil. E aí que eu criei, em 2012, o embrião de tudo começou em 2012, uma empresa de expedições fotográficas que durou até a pandemia também. Então a pandemia foi um marco aí, porque para quem viaja muito, cessou totalmente, né?
Então, o intuito era fazer a mesma coisa, levar as pessoas para fotografar e contar as histórias nessas viagens e fazer fotografias, ensinar, aprender e levar as pessoas nos lugares mais incríveis, né? Que eu achava. Pô, ia para a Patagônia, fazia uma viagem sozinho, montava um roteiro, depois já levava uma turma, Atacama, depois veio Lençóis Maranhenses, depois veio a caça aos tornados nos Estados Unidos, depois Namíbia, depois Tanzânia, e isso começou a crescer muito rápido, e eu convidei outros amigos fotógrafos também para viajar, fazer turmas também, viajar pela minha empresa. Então, isso foi muito bom, cresceu bastante, divulgou fotografia e eu fiz muitos amigos, muitos amigos. Eu acho que o grande legado que eu tenho de todas essas turmas, ainda continuo fazendo, mas numa frequência menor, né? Hoje eu tenho outros projetos que talvez não me demandam, eu não posso viajar tanto assim, mas é muito legal você conviver com pessoas bacanas, viajar para lugares incríveis e produzir fotos e ver as pessoas e também aprender com elas e saber que todo mundo está junto ali, mas as imagens são totalmente diferentes. Então, assim, a interpretação de cada pessoa, ver essas pessoas trilhando caminhos. Popó, que está aqui, por exemplo, já viajou comigo inúmeras vezes. A última foi até para a Ilha da Madeira e a gente foi junto. O Popó agora está no drone aí, fazendo muita coisa de drone legal. Me ensinou muita coisa lá mesmo. Popó, deu um pau aqui no drone, como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? Aprendo com todo mundo, isso é muito interessante. E sobre os livros, eu li os livros que o Luciné mostrou, Magna aí, e a Tessia mostrou trilogia, né? São 2 livros que eu publiquei. Esse Magna eu publiquei em 2018, foi o meu primeiro livro. É um livro que ele mostra a natureza em seu estado mais puro. São paisagens livres de interferência humana, né? São paisagens puras com a natureza no íntimo mais forte mesmo, assim. Ela se exibindo no seu esplendor total. É um livro bem contemplativo, assim como trilogia também é bem contemplativo. Meus livros têm essa pegada de serem livros grandes, livros que você vai ver lentamente, né? E contemplar, né? Você tem aquela paisagem, o livro aberto tem 40 por 60, então ele é um livro de grande formato, um livro realmente de arte, de contemplação. Esse livro, em 2018, nós entramos no maior concurso, no maior prêmio, né, de excelência gráfica da América Latina, que é o prêmio Fernando Pini, e fomos para a final junto com o Instituto Moreira Salles. E aí a gente falou assim, o Instituto Moreira Salles não vão ganhar nunca, né? Não vão ganhar nunca. E a gente ganhou o primeiro lugar com um livro de arte. Esse livro ele tem um refino gráfico muito grande, qualidade do papel, qualidade de impressão, qualidade de todas as posturas, tudo muito pensado. Então ele é um livro que realmente eu tenho foi um marco para mim, né? No mesmo ano eu publico o livro ganha esse prêmio e no final do ano o Citibank me compra uma edição inteira e refaz o livro, né, com a marca do Citibank. Então foi um livro super bem aceito. E aí eu já comecei, nessa época, eu já sabia que eu queria fazer um livro de árvores. Então, eu falei assim, será que eu coloco fotos de árvores no Magna ou eu seguro tudo para o outro livro? Fiquei nesse dilema, mas coloquei algumas fotos, né, no Magna, talvez poucas fotos de árvore que ele tem, e já fui reservando esse material sobre as árvores para o próximo livro. Da onde veio isso, né? Essa vontade de fotografar as árvores? Obviamente veio da natureza, do contato com a natureza, né? Mas para mim, dentro dos elementos da natureza, a árvore ela tem um significado muito além das outras coisas. A minha troca de energia com uma árvore, a minha conversa com elas é muito forte. E eu não entendia isso desde criança. No meu livro Trilogia, no texto inicial, eu cito isso quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu lembro de uma árvore muito grande que era na estrada da fazenda dos meus avós. E quando estava chegando próximo a essa árvore, eu, como criança ali naquele momento,
me senti ansioso. Eu não sabia o que era ansiedade, eu tinha um sentimento de, de ansiedade que eu iria ver aquele ser ancestral ali. Aquilo era muito forte para mim, mas eu não entendia aquilo. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que, entendendo como que as árvores me tocam mesmo e essa relação, eu comecei a fotografá-las, sem pensar em livro. Então, o meu livro tem fotos de árvores desde a época do filme, né? Então, são 23 anos, mais ou menos, 24 anos fotografando essas árvores, e mas eu só, vamos dizer que 80% das fotos que estão no livro, elas ainda foram feitas no momento que eu não sabia que isso ia ser um livro. Depois que eu apresentei o projeto para a editora, a mesma editora que publicou o Magna, eu falei assim, olha, eu tenho esse material realmente muito sólido, são anos fazendo isso. Então isso é importante, assim, até dica para o pessoal. O livro, pelo menos isso é a minha opinião, é o meu universo, e foi assim que eu consegui publicar. Ele precisa de um ensaio, um tema que foi desenvolvido pelo fotógrafo, e esse tema tem que estar numa solidez média grande. Você tem que apresentar um tema e apresentar subsídios desse tema e justificar o seu, a sua publicação de maneira convincente e forte. Então, eu tinha um material muito bom e eu apresentei o projeto, a editora gostou, falou, aprovou, vamos publicar. E aí sim, depois que já tinha a resposta da publicação, eu falei, então eu quero ir para a Ilha de Socotra, eu quero ir para a Ilha da Madeira e eu quero ir para o interior da Amazônia, lá no Acre, divisa com o Peru, para fotografar algumas árvores específicas que eu gostaria que tivessem no livro. Lógico que tem outras que eu gostaria, mas também, se eu ficar nessa, o livro nunca vai sair. Mas, e aí eu fui. E aí, sim, algumas fotos do livro, em torno de 20%, elas já foram feitas sabendo do fim daquilo, né? Que aquilo ia ser um material para o livro. E aí o livro, entramos na lei de incentivo, lei federal, né, foi aprovada, sem nenhuma ressalva, sem nenhum corte dos valores, então foi muito interessante, porque normalmente o Ministério da Cultura ele corta muito, às vezes as pessoas colocam valores muito elevados, ou o Ministério Cristiano, vai... Oi, eu posso te mostrar umas fotos do Trilogia? pode sim. Tá, pode continuar. Obrigado. E aí a gente correu atrás do patrocínio, e não é fácil isso, foi um trabalho árduo de 4 anos que o livro está pronto para ele poder sair. Como o livro é um livro, como os livros que eu publico, eu tenho um rigor técnico muito grande nas minhas fotos, e eu também sou um cara muito perfeccionista. Então, a forma de me apresentar como livro, eu falei com a editora, olha, eu quero que seja dessa forma. Mas, né, um livro grande, com papel importado, com um nível de impressão da Ipsis, que é a melhor gráfica que a gente tem aqui, talvez na América do Sul, e isso tudo tem custo, né? Então, por isso que demorou muito para a gente conseguir a verba para poder publicar. E conseguimos no início desse ano, não totalmente, não toda a verba, uma parte, mas era o suficiente para a gente começar. E começamos, então, a edição, quais fotos vão entrar, como que vai ser o livro, mas tudo isso já estava na minha cabeça. Tudo já estava milimetricamente, assim, definido. O livro já tinha esse nome que eu criei, o livro também ele é dividido em 3 partes, 3 grandes capítulos, que é a Gênese, o dia e a noite. Então, eu tenho um trabalho muito grande de fotografia noturna com as árvores. Então, esse é o capítulo da noite. Eu interpreto essas árvores com light painting, então são árvores como pinturas mesmo. São imagens que você não consegue ver a olho nu, são imagens que são a conjunção do tempo, alguns segundos, às vezes alguns minutos, com a iluminação que eu produzo, né? Então, tudo isso encapsulado numa imagem só. Isso é uma visão bem assim, surreal das árvores. A parte do dia e a parte da gênese, que são os detalhes, né? São os troncos, os galhos, as folhas, as raízes, são as partes das árvores.
E eu também defini que o livro, ele não seria um livro botânico, ele não seria um livro que vai por esse lado de falar das espécies, a incidência daquela árvore, a árvore foi feita em tal lugar. A minha relação com as árvores ela não tem nada a ver com essa parte botânica. Então, é um livro puramente filosófico, ele fala da minha relação com as árvores e ele fala também de uma tentativa minha de colocar isso como uma reconexão do ser humano com a natureza. É uma forma de reconectar todo mundo, né? Que cada vez estamos mais nos afastando da natureza. Então, é um manifesto meu mesmo de estimular as pessoas a se voltarem mais para a natureza. A fotografia tem esse papel, né? Nós que gostamos de fotografia, muitos talvez gostam mais ou menos de fotografia de natureza, mas é um momento interessante, é um momento que a gente tem que cultivar, eu acho que é a vida na natureza, o estar na natureza, isso muda muita coisa na nossa cabeça, no nosso corpo físico também, eu acredito muito nisso, eu sinto isso, né? Algumas pessoas não sentem tanto, porque mas é só treinar um pouco e ir, vocês vão ver que é muito gratificante. Então, foi isso, o livro foi um sucesso, foi ótimo, já vendemos aí 80%, em 2 meses já vendemos 80% da tiragem, e assim, eu estou até sem saber como é que vai ser, porque estamos na busca agora realmente de um patrocinador, de mostrar, porque com o livro pronto, é mais fácil você conseguir um patrocinador. Com o livro só na ideia, você só no projeto, olha esse projeto, o livro vai ser assim, mas você não tem a coisa física para você pegar, ver. Então, o patrocinador, ele tem uma reação diferente, né? Então, com o livro pronto, é outra história, né? E com toda a repercussão que o livro teve, por toda a história do trajeto também da minha fotografia, eu acho que a gente consegue, é o objetivo, né? A gente conseguir um novo livro aí, com um novo patrocinador. Bom, é isso. Eu falei um pouco geral sobre a minha fotografia. E se vocês quiserem colocar alguma coisa, perguntar, a gente desenvolve em cima disso. Lucinéia, Tessia, A gente abriu, montou essa live de uma maneira relativamente diferente, né? Clóvis, Lucinéia e Tessia que ajudaram a organizar. A gente queria ouvir um pouco o Cristiano e depois a gente deu uma estudada no trabalho dele. A gente pediu para a Tessia e para a Lucinéia a dar uma aprofundada nisso e vamos abrir para discussões, vamos abrir para todo mundo que quiser discutir, perguntar assuntos. Lucinéia e Tessia, vocês começam? Sim, podemos. Podemos. Vai lá, Falo eu, falo Lucinéia. você? Pode falar, eu fico na próxima. Tá certo. Cristiano, olhar o seu trabalho é realmente um exercício de contemplação, é um exercício de estética, de observar o belo, né? E daí você tem no seu currículo um capítulo à parte, vou chamar assim, dedicado à fine art. Os seus livros estão nesse âmbito, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito do significado de fine art dentro desse projeto seu fotográfico. Por que essas escolhas e que desdobramentos isso tem frente ao público que te acompanha? Olha, uma vez que eu morava nos Estados Unidos, eu visitei uma galeria do Peter Lik. Obviamente, todo mundo talvez já tenha ouvido falar desse cara, um fotógrafo australiano que mora radicado nos Estados Unidos. E eu vi aquela galeria e a maneira como aquelas obras eram extremamente bem feitas, bem impressas, emolduradas, iluminadas, toda a galeria escura. Eu saí de dentro dessa galeria em total depressão, total. Falei assim, meu trabalho não é nada, eu quero fazer isso aqui. Aquilo me deu uma coisa dentro de mim muito forte. Foi um tapa assim na cara.
brutal. E eu falei, cara, eu quero isso, eu quero fazer isso. Eu acho que o meu trabalho, a maior representatividade dele é na obra, na parede. Bom, e aí o tempo foi passando, e só que esse mercado no Brasil, naquela época, não existia. Isso é uma coisa muito americana, isso também já é muito da fotografia americana. Mas eu sempre tive isso como objetivo, que a obra é grande, mais uma vez, assim como o livro é grande, o tamanho das obras também, eu sempre produzo obras sempre bem grandes, eu acho que isso tem a ver com o meu trabalho, e eu acho que é a maneira de conectar as pessoas com essa essência da minha fotografia é através de uma obra grande. Então eu comecei a procurar meios para poder exibi-las e comercializá-las, né? Mais uma vez, pô, se eu gosto tanto de fotografia de natureza, eu vou viver de fotografia de natureza, seja através das expedições, seja através do fine art, seja através dos livros, publicações, enfim, eu tenho que continuar. E aí comecei a estudar essa parte do fine art, sobre os suportes, os papéis, isso lá em 2009, talvez 2010, por aí. Começando a aparecer isso aqui no Brasil, comecei a estudar os papéis, fazer os testes de impressão, emoldurar e levar para lugares, mostrar o trabalho, fazer exposições. As pessoas começaram a ver as exposições e começaram a querer levar as obras para serem vendidas em outras galerias. Eu comecei a fazer isso também, começou a espalhar um pouco, eu comecei a entender o que vende, o que não vende. Às vezes eu posso achar uma foto maravilhosa. Essa foto mesmo que está na tela aqui, não é uma foto que vende. Essa foto talvez venda uma viagem para esse lugar, mas não é uma foto, talvez, que venda para ser colocada na parede. Eu comecei a entender isso, trabalhar com arquitetos, às vezes galeristas, para que houvesse um refino e falar, olha, esse material aqui é um material para fine art, esse material aqui é um material para colocar no seu site que vai divulgar uma viagem para esse lugar. E esse material aqui está dentro do tema de um livro. Então, o meu material foi sendo desenvolvido dessa forma, e hoje eu já sei, pô, vou fazer uma foto aqui, essa foto vai ficar dessa forma, eu vou querer ela em preto e branco, o corte quadrado, eu tenho um gosto muito forte pelo corte quadrado, a imagem quadrada, eu acho que ela tem uma força muito grande, eu gosto muito, é uma maneira de vender bem também a obra quadrada, é uma obra bem simétrica, ela se encaixa em vários lugares, então isso é importante. Então, assim, comecei a ver a viabilidade de como colocar minhas obras no melhor suporte possível. Aí começa a estudar papel fosco, papel semibrilho, metacrilato ou canvas. Então aí a gente vai vendo, essa foto fica melhor nesse suporte, essa no outro suporte, essa foto é um metacrilato, tipo, nasceu para ser um metacrilato, essa foto nasceu para ser um preto e branco, vai usar vidro, não vai usar vidro? Então, assim, e conversando com outros fotógrafos, conversando com galerias, e eu levei esse trabalho para os Estados Unidos, através de um amigo que está lá, que me apresentou o dono de uma galeria. Eu fui aceito na galeria, a galeria foi inaugurada em 2019, ela não existe mais, mas foi inaugurada em 2019, em Miami, então a festa de inauguração foi incrível, eu estava com 2 obras lá, 2 metacrilatos de 3 metros, estava incrivelmente lindo, então foi uma das vezes que eu vi as minhas obras, realmente eu lembrei daquela vez que eu entrei na galeria do Peter Lik, e falei, cara, eu tô quase chegando nesse ponto, né, que eu busquei e tô conseguindo. Levei para o Paris Photo também, eu lancei esse Magna também no Paris Photo, também tenho alguma galeria lá que me representa, só que o trabalho lá é um trabalho fine art, mas ele não tem nada a ver com o meu trabalho. Ele nunca foi mostrado, esse trabalho, inclusive ele foi vendido para a Biblioteca Francesa, a biblioteca me comprou 6 obras desse ensaio, um ensaio que se chama Insolúvel, ele que foi o único classificado no IPA do ano passado, esse concurso árabe, que o príncipe acho que é dos Emirados Árabes, ele põe um prêmio bem, bem bacana, esse é o maior prêmio de fotografia do mundo. Então esse ensaio ele ganhou um Merit Medal, né, uma menção honrosa
lá. É um ensaio que fala sobre o lixo no mar. O lixo que é descartado no mar, e o mar traz esse lixo para a areia, e esse lixo é encapsulado pela areia e vira uma escultura. E eu vi isso numa praia muito remota dos Lençóis Maranhenses. Eu já fui nos Lençóis Maranhenses mais de 25 vezes, então eu conheço aquilo ali com uma palma da minha mão. Eu tenho muitos amigos, eu conheço todos os nativos, todos os pescadores. Fico na casa deles, e eles me levaram numa praia onde pouca gente vai, e a corrente marítima, a mesma corrente que traz a areia do mar, traz também hoje o lixo, e esse lixo encalha na praia, e o vento vai cobrindo esse lixo de areia e vai deteriorando esse lixo, seja plástico, seja metal, seja borracha, seja qualquer coisa, qualquer objetos de uso diário, lâmpadas, chinelos, ventiladores, tampas de vaso, botijão de gás, tudo que você puder imaginar que cai na corrente marítima. Esse objeto pode cair lá na África, e ele vem pela corrente e ele aporta nessa praia. Como não tem ninguém, aquilo fica lá, vai sendo coberto pela areia, é como se a natureza estivesse encapsulando aquele corpo estranho, mas chega um momento em que ele vira uma escultura. E é muito interessante. E eu desenvolvi a técnica de fazer a foto dessas esculturas com uma lente 14 milímetros, super grande angular, com a câmera encostada na areia, no mesmo nível desse objeto, e bem próximo desse objeto. Então, isso dá uma escala para o lixo muito grande. Assim, ele aumenta a escala do lixo, né, na imagem, é como se estivesse aumentando o tamanho do problema. Eu quero mostrar que isso realmente é um grande problema. E esse foi um ensaio que foi vendido para a Biblioteca Francesa, e esse foi um ensaio que foi vendido, não, que ganhou esse prêmio lá. Por que eu falo que ele é diferente de tudo que eu faço? E realmente é. Ele já foi mais para o lado das artes plásticas. Eu tive um curador lá na França que me orientou nesse trabalho, ele foi me guiando, mudando a minha cabeça. Então, isso ele se tornou muito mais contemporâneo do que as imagens que eu vendo hoje em dia, né? Então, ele se tornou uma pequena parte do meu trabalho, que eu talvez pretenda desenvolver mais em outras áreas, mas que é pegando essa parte contemporânea. E aí esse curador falou comigo assim: por que você não fotografa o objeto, e depois que você fotografar, você recolhe ele e traz? E aí eu comecei a produzir obras que são as imagens daquele objeto, com o próprio objeto físico dentro da imagem, dentro da obra, do quadro. Então, a parte do fine art, ela se desenvolve assim. Hoje eu tenho grande interesse em ampliar isso, né? Vendo bastante, só que oscila muito, né, o fine art, mas eu pretendo que isso seja mais parte do meu dia a dia do que talvez as viagens. As viagens vão diminuindo à medida que o fine art vai aumentando. Obrigada. Nada. Cristiano, a minha primeira pergunta você respondeu na sua fala, que era a sua relação odontologia e fotografia, e é engraçado porque muitos dos dentistas me relatam histórias parecidas, né? Que a gente se aproxima da fotografia através da odontologia. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é outra, né? A Lucinéa teve a coincidência de escolher um trecho do seu primeiro livro, que eu também tinha escolhido, Lucinéa. Ah, que bom. Mas coincidentemente eu também tinha escolhido. Mas escolhi um trecho do seu segundo livro também, Sim. onde você diz, né? Toda árvore assobia uma canção feita de ar, de verde, raízes, dos fragmentos que vivem e que sobrevivem em nós. À noite, as árvores sussurram segredos do universo. E em ambos os livros, você ressalta o silêncio no seu processo criativo, né? Você ressalta a natureza em sua plenitude, na sua imensidão. Não há pessoas nas fotos, né? Mas você pontua, né, com muita clareza que esse silêncio ele está para além da contemplação e que existe uma relação poética em você com a natureza. Não é só uma relação de documentar, de fazer uma cena bela, né? Há uma interação através do silêncio.
Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho mais o que que você busca e o que é que você encontra nesse silêncio. É, como eu disse no parte do texto do segundo livro, que o silêncio ele é um catalisador do processo criativo. Ele é necessário, ele é muito necessário. Para mim, eu acho que. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu faça uma viagem aí lá para, sei lá, Patagônia, por exemplo, ou para qualquer outro lugar do mundo ou do Brasil, com o intuito de fotografar. Quando eu chego no lugar, eu ainda não estou no lugar. Eu acho que ninguém, né? Você viaja para um lugar, no primeiro dia você ainda não está ali, no segundo dia talvez você já começa a entrar em conexão com o lugar, e a mesma coisa com a fotografia. Se eu chego em algum lugar, eu não estou clicando, não sai, as coisas não saem. É necessário tempo, um pouco, para conexão com o lugar, e para essa conexão acelerar, eu acho que o silêncio é importantíssimo, né? Eu sento, contemplo, e como se fosse uma meditação. Eu não sei meditar, eu até gostaria de aprender, sério mesmo, mas a minha meditação é essa, é sentar e olhar, e observar como é que a luz está vindo, indo, se tem nuvem passando, e aí essa conexão vai acontecendo, e aí a poesia aparece e eu vou atrás daquilo que me representa, da essência, do que eu gosto de fotografar. Por isso que é muito interessante, é muito autoral demais. Não tem obrigação nenhuma, por exemplo, essa árvore. Por que eu fotografei isso? Porque aquilo me fez sentir uma coisa, um enquadramento quadrado. Essa árvore, por exemplo, solitária aqui no meio dos Lençóis Maranhenses, olha que cena desoladora, às vezes meio triste, mas eu tenho muito disso no meu trabalho, de uma coisa melancólica, de uma coisa, às vezes, triste, mas imagens que são representativas, que elas fogem totalmente do documental, como você falou. Eu não estou ali registrando nada, documentando nada. Eu estou ali realmente dando vazão à minha poesia, que antes dela eu precisei desse silêncio. Silêncio principalmente à noite, eu me acostumei muito a passar a noite inteira fotografando as árvores e sozinho. Então, enquanto a câmera captura a imagem, você tem que esperar. Se a imagem dura lá 1 minuto, 10 minutos, até 1 hora, o que você vai ficar fazendo? Você vai sentar, olhar para o céu e aí sim eu comecei a ver que isso é muito interessante e comecei a trazer isso como quase uma obrigação. Eu falo até com os guias que me acompanham nessas viagens, principalmente viagens fora do Brasil. Às vezes você precisa de um guia, obviamente, que vai te levar nos lugares, e às vezes o guia vai falar para você na língua lá local. E eu falo com eles, muitas das vezes está só eu e o guia. Eu falo, vamos ficar em silêncio, não vamos conversar, vamos observar, tal. E eles ficam maravilhados, porque eles são acostumados, talvez, a guiar outros turistas, que não é turista normal, e depois que eu termino uma viagem com o guia, a maioria dos guias vira para mim, cara, mas eu já vim aqui tantas vezes com outras pessoas, mas dessa vez foi diferente. Eu senti Sim. as coisas, eu me doei mais e eu entrei na vibe do negócio. Por causa disso. Vamos contemplar, vamos parar, vamos ficar em silêncio. E por isso que eu sempre estou correndo atrás de lugares de natureza pura e com pouca gente, né? Com pouca, sei lá, influência humana. A natureza Interferência humana no a habitat, natureza né? sem interferência humana está ficando cada vez mais difícil de achar, mas a minha busca é essa. E, pegando esse gancho, como você falou que as minhas paisagens, as minhas imagens não têm pessoas, realmente não tem pessoas. Ao início da minha carreira, eu achava que uma pessoa, um ser humano, atrapalharia qualquer foto. E, e eu mantive isso durante muito tempo, sempre com essa pegada da natureza muito pura. E durante uma das minhas viagens para a África, por exemplo, que eu
me encontrei com algumas tribos indígenas, e elas eram muito interessantes. Eu vou começar a fazer uns retratos, eu comecei a gostar, fui gostando aos poucos de fotografar essas pessoas que têm pouca, desculpa, ligação, pouca influência com a globalização. Então, esses índios isolados, aí comecei para o Oriente Médio, a Ilha de Socotra, por exemplo, você encontra populações que ainda moram em casas de pedra, pessoas que você chega nas vilas, assim, elas correm, escondem de você. Então, são pessoas muito puras, que a partir do momento que você começa a ter contato com elas e começa a ganhar a confiança delas, não só você fotografa, mas você conversa. Então, e você tem um diálogo muito puro. Eu me sinto muito bem com essas pessoas, sabe? E eu comecei a ficar doido com isso, apaixonado com o ser humano, esse ser humano que ainda está na sua essência, que não foi ainda bombardeado aí por tudo que está acontecendo. E nessa história das viagens fotográficas, eu fiz uma viagem para o Irã em 2016, onde eu fiz de carro lá num Peugeotzinho 206 lá do guia, carrinho pequeno. A gente fez do norte do Irã até o Golfo Pérsico, atravessamos o Irã todo. Eu sempre tive vontade de conhecer. E o Irã não é um país de natureza assim, exuberante. Tem desertos, tal, mas não é. Ele tem cultura, ele tem arquitetura e tem gente. Isso é o foco da fotografia no Irã. Então eu fui lá para poder, no ano seguinte, fazer uma viagem fotográfica para lá. Só que não iria ser eu o guia dessa viagem fotográfica, porque não tem nada a ver comigo. Eu só fui no Irã porque eu tinha curiosidade de conhecer o país fechado. Tudo isso instiga o fotógrafo. Mas a gente contratou um outro fotógrafo, que ele sim tinha tudo a ver com o retrato, com a lida com o ser humano, o documental. Então, obviamente, o guia é ele, né? E, na véspera, o Irã negou o visto para ele. E a turma já está fechada para ir. E aí, meus sócios olharam para mim e falaram assim, eu sei que vai, não tem jeito. E aí, mandei os passaporte, consegui o visto e fui. Então, eu acho que essa ida ao Irã me colocou muito em contato com o humano. E eu comecei a fotografar muito retratos, eu comecei a gostar muito também do ser humano, principalmente para conversar com o ser humano mais primitivo, ou talvez um ser humano como os iranianos, que tem um fundamentalismo grande com o islamismo, sentar com eles e perguntar, mas e aí, você acredita em Deus? Você acredita? O que é Alá para você? Então, eu sou muito curioso com tudo, né? De gastronomia, ou de cultura, religião. Por que esse bicho faz isso? Por que eu tenho que vir nessa época do ano? Por que sabe? Então, eu sugo muito desses guias e dessas pessoas, que são, eu tenho grandes amigos, assim, que fiz durante esse processo todo. Mas é isso. Eu peguei o gancho do ser humano, porque hoje eu tenho realmente um ensaio grande de retratos. Aí eu adoraria ver, você não tem aqui, Cristiano, para mostrar para gente essa pluralidade da publicidade, do retrato, da culinária. Você tem isso para mostrar aqui? Uma outra? Você imagina a bagunça que são os arquivos. Todo mundo acha, nossa, ele é muito organizado. Não, não tem, já perdi o controle de tudo aqui. Bom, deixa eu ver aqui. No site tem, Clóvis, você está com... Vou olhar aqui, eu vou olhar Tem aqui. no Art Gallery, você tem tá lá uma série de retratos. tá lá, eu mandei para o Clóvis já o link, tá lá no Art Gallery, nos álbuns. Sim, Você tem alguns retratos ali. O Popó é um cara bom de retrato, né? Nós já andamos lá pelo Nepal, né, Popó? Irã também. Pelo, Um pela cara Etiópia também. na Etiópia eu não fui, né? Você não foi. Só você. Mas o retrato você tem que ter realmente uma conexão com o retratado ou não, né? Às vezes é foto de rua, muito rápido, às vezes não dá. Então, eu já vi Popó trabalhando assim, e ele vai mesmo, ele vai atrás da imagem mesmo, entendeu? Eu fico mais tímido assim para fazer, né? Mas o Popó, eu aprendi com ele isso também. Uma foto muito bacana, Para com isso. aquela foto daqueles frangos lá, você lembra dessa foto do Nepal? Lembro. Essa foto é interessante. Então,
É, O Nepal para retrato é um prato cheio. É Nepal para maravilhoso. retrato é maravilhoso. Katmandu, você não sabe para que lado você olha, né? Para que Essa figura foto você que vai ele está falando é de fotografar. Katmandu. Exatamente. Isso, Katmandu, Ave Maria. A gente chega no final do dia, a gente não quer voltar para o hotel, porque é maravilhoso Exatamente. demais. Lembrei da Cristiano, foto, Paulo. Aquela dos pezinhos para cima, né? o- Sabe? Eu lembrei aquela dela. que foi para Foi Paraty, premiada. Paraty em Foco o ano Ela passado. foi premiada. O Então, Cristiano, ah, tem as suas fotos incríveis também de natureza lá da caça aos tornados, né? Mas elas sim. não estão no seu site? Ainda não. Eu estou colocando o site devagar, estou fazendo algumas mudanças na estrutura dele, de programação, e eu estou colocando aos poucos. Não, tem sim. Desculpa, Tem? tem sim. Vocês estão vendo o retrato aí? Não. 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 Tá. Aproveitando esse gancho aí, né, que o Paulo trouxe dos tornados, né? Aí eu tinha uma outra pergunta relacionada à questão da adrenalina, porque eu vi que você fazia foto de caça-tornados e eu vi um vídeo seu num voo para pousar no base camp do Everest, Sim. onde vocês perguntam, acho que é o piloto, se era seguro e ele faz 50-50. E eu falei assim, pô, ao mesmo tempo que ele gosta do silêncio, ele gosta dessa adrenalina, desse risco. Como é que é essa relação aí? Como é que você equilibra isso? Isso é instigante mesmo. Os tornados, eu fui em 2015 pela primeira vez. Por quê? Por causa da minha paixão pela meteorologia, pelo clima. Eu sempre olhei muito isso, o clima, aplicativos de clima, pressão atmosférica, como é que vai estar? Para quê? Para poder fotografar a natureza, né? Então, se eu sei que amanhã, sei lá, tem previsão de chuva e relâmpagos em tal lugar, se eu estiver lá, minha chance é maior. Ou amanhã, por exemplo, é lua cheia, eu deveria estar fotografando a lua agora, já passou, entendeu? Um dia antes da lua cheia, talvez seja o melhor dia para você fotografá-la. Então, toda essa coisa que pré-foto que me interessou. Então, a meteorologia é uma delas, e eu fui Uau! para um lugar onde o clima ferve mesmo, que é o meio oeste americano, que é o lugar onde o clima é mais agressivo. Que você tem as frentes frias, o jato frio do Canadá que desce, ele é cercado pelas montanhas rochosas, e a massa quente e úmida que vem do Golfo do México, elas se chocam ali, em cima dos estados do Texas, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Colorado, Dakota do Sul, Wyoming, Dakota do Norte. Essa faixa central dos Estados Unidos, que você tem um encontro dessas duas massas. Começa em abril e termina em julho. Em abril, elas se chocam mais para o sul, mais para o Texas. E à medida que o tempo vai passando, maio, junho, julho, essas massas vão se chocando cada vez mais para cima. E aí que você vai atrás da confusão mesmo. Então, eu fui pela primeira vez com um meteorologista totalmente irresponsável, eu não sabia, mas era. A intenção dele era simplesmente, se o Clóvis quiser Decolar. entrar, Clóvis, você vai entrar em expedições, lá embaixo tem expedições anteriores, aí você tem caça aos tornados. Legal. E aí esse cara, a esposa dele filmava com uma câmera DSLR. O intuito dele era filmar um tornado e vender para televisão. Ele já fazia isso há 15 anos. Só que ele falou assim, cara, agora não está dando para fazer porque as pessoas, o cidadão comum filma com o celular e dá de graça para televisão. Então, tá difícil, mas o intuito é esse. Então, eu fui acompanhá-lo nessa busca de fazer o vídeo dele. E aí, esse cara, nós ficamos 7 dias, não vimos muita coisa, vimos poucas tempestades, não foi um ano muito bom, mas no 6º dia, no Colorado, se formou uma super tempestade gigantesca, e essa tempestade gerou 15 tornados em menos de 2 horas. Nossa. Foi uma coisa de adrenalina sair pelos ouvidos, porque foi muito instigante, e ele entrou no granizo, e o granizo quebrou o carro todo, e a gente lá dentro, e pelo fato de ter quebrado os vidros, a gente conseguiu fazer fotos com o carro andando, o tornado girando em cima da plantação, aí, ó, pra você ver.
e caco de vidro no meio do equipamento, e o granizo batendo o tempo Nossa. todo. E esse cara, Nossa. ele colocou a gente em situação de risco, coisa que das outras vezes, principalmente quando eu levo grupos, é totalmente diferente. O meteorologista está lá para nos colocar em posição de fotografar as grandes tempestades. Esse cara não, ele queria fazer o dele. Então, esse tornado aqui, por exemplo, foi no dia, nessa cidadezinha aqui, que se chama Simla, que é uma cidadezinha microcidade, né, nos Estados Unidos, rural, né, tem muito isso. A grande área ao redor é a área de plantação, então, assim, a chance do tornado acertar a cidade, obviamente, existe, mas a área de plantação ao redor, ela ocupa 95% do espaço. Então, a chance do tornado rodar em cima da plantação e não ocorrer danos materiais e humanos é maior do que ele passar numa cidade. E aí, cara, esse cara foi muito bom, ele conseguiu fazer o vídeo do tornado. Aliás, a esposa dele fez o vídeo, ele dirigindo na estrada de terra, granizo quebrando o carro, a esposa firme lá na janela, fazendo o vídeo do tornado. E quando chegamos no hotel à noite, nós ligamos a televisão e vimos o vídeo que ele tinha feito, que ele tinha vendido para a NBC por $300. Olha para você ver. Nossa. Então, Correu tanto risco por $300. Tudo isso. Então, assim, esse aqui foi um outro tornado. Isso foi no Texas, isso foi em 2019. Em 2019 eu fui 2 vezes. Essa moça aqui que está embaixo da foto, vocês estão vendo? Uma loura? Na Sim. cerca de arame Não. aqui? Não, do lado do Sim, carro. sim, sim. Sim, Essa sim. moça Aí, ó, aqui é na a frente. Karina tá. Oliani. Vocês conhecem a Karina Oliani, uma escaladora médica que escalou o Everest? Ela foi também fazer a caça aos tornados. E a gente conseguiu ver esse tornado no Texas, tornado muito grande. Então, assim, eu comecei aí. Fui em 2015, 16, 17, 18, 19. Já fui 6 vezes. Das 6 vezes, 4 eu consegui ver tornados e 2 não. Obviamente é um fenômeno da natureza, não é garantido você ver um tornado. Mas se você não vê tornado, você vai ver relâmpagos, você vai ver arco-íris, você vai ver grandes tempestades, nuvens que vocês nunca viram. Então é muito instigante. Então, e tem essa questão de você caçar mesmo. Você está correndo atrás da tempestade e esperando que essa tempestade se manifeste na forma do tornado. Na verdade, a tempestade ela começa a girar à medida que o ar sobe, né, o ar quente sobe, ele suga o ar de baixo e aquele canudo da tempestade começa a girar. E quando ele forma um funil e toca o chão, aí sim, é considerado um tornado, quando ele toca o chão. Cristiano, isso aqui é uma câmera em cima? É um equipamento é um barômetro, né? Provavelmente um barômetro para medir pressão atmosférica, e pode ter uma câmera aí também, GoPro, alguma coisa embutida. Sim, provavelmente é isso. E você encontra esses caçadores de tornado no meio, assim, das caças, tá todo mundo junto. Quando a tempestade está acontecendo, tá todo mundo na mesma tempestade. Então, às vezes, dá até engarrafamento, assim. Existe o risco? Obviamente existe o risco. Ele é bem calculado, porque eles são muito experientes nisso, já fazem isso há muitos anos. Só que, assim, quando eles estão com fotógrafos, a atitude é outra, né? Até porque não adianta nada você estar debaixo do tornado, você não vai conseguir fotografá-lo. Você tem que ter uma distância, ele é muito grande. Às vezes tem quilômetros, né, de altura, então você tem que estar afastado. As nuvens também são muito... Isso é uma panorâmica, essa nuvem aqui é uma panorâmica de 6 fotos. Não cabia na grande angular o tamanho dessa nuvem, né? E rapidamente ela muda. Ela vai mudando e se movimentando, e mudando de forma, e vindo para cima de você. Aí você tem que se afastar, ela continua vindo para cima de você. A caça é dessa forma. Você está sempre na frente da nuvem. Ela sempre vem para cima de você e você se afasta. Fotografa. Ela vem para cima, você se afasta. Porque a tempestade Então do outro lado, ela é feia. Ela só é a mancha preta de chuva. Você não vê a forma da nuvem. A forma da nuvem é sempre na frente. Então, a tempestade está sempre vindo para cima de você e você sai fora. Aí Então não é você quem a caça, é ela que está lhe caçando. teoricamente, seria isso.
Na medida que ela vai vindo, ela vai mudando de forma, ela vai crescendo, aí você vai, isso tem uns aplicativos que medem, né, a altura da tempestade, quanto mais alta ela tiver, mais forte ela vai ser, e se ela parar de subir, significa que ela está morrendo. A tempestade morre quando ela chove. Tudo aquilo desmancha em forma de chuva. Choveu, acabou. Não tem chance nenhuma de tornado. Aí você abandona aquela e vai para outra. E aí continua do mesmo jeito. Então, E haja coragem, né? depois que eu percebi, entendi como que não tenho mais medo, assim. Eu Mas tenho... seu rosto no voo Aí que mora o perigo. estava tenso. Seu rosto no voo estava tenso. Quando ele lhe respondeu lá que o risco era 50-50. Ah, não, mas isso é lá no Everest. Realmente, No Everest, o pouso naquele aeroporto é o aeroporto mais o perigoso. Lúcula. É o pior, é o aeroporto mais perigoso do mundo, é o Lúcula, né? Exatamente. E aí, de lá, a gente pegou um helicóptero para ir para o acampamento base. E o ar é muito rarefeito, né? Você está a 5.400 metros de altitude. Obviamente, o helicóptero precisa do ar para poder se manter voando. Então, você não pode abastecer o helicóptero totalmente, porque senão ele fica pesado. Então, você vai com a gasolina assim, a conta de pousar. O cara fala assim, não, a gente tem 15 minutos aqui, vocês podem fotografar. Porque eu fui só no acampamento base e voltei. Eu não tive tempo, eu estava indo para o Butão, então eu não tinha tempo para ficar, fazer toda a trilha. Não, fizemos um bate-volta. Ele pousa... Cristiano, você vende essas fotos? Tem comércio para elas? Enfim. Pois é o que eu falei para vocês aqui. Não é um tipo de foto que seria um fine art, por exemplo. Elas são fotos que talvez divulguem a viagem para os tornados. Mas, para que a pessoa coloque na parede, não é o que vende, não é o que é buscado. Entendeu? Tá, beleza. Obrigado. Aquela nuvem parece o fim do mundo, pô. Já ficaria com medo. Aquela foto, eu mandei essa foto pro concurso da Epson Panorâmicas. Ela ganhou não sei o que ela ganhou. Ela foi classificada e ganhou. O nome dela é Highway to Hell, ou seja, a estrada que está tirando... Highway to Hell. Vamos separar umas fotos aí para mandar para a próxima Bienal de Natureza, viu? Pela Fototec, vão aí de... Legal. Eu tenho que voltar para a Fototec, né, Clóvis? Sim. Está. Eu queria aproveitar e falar uma coisa aqui. Falar que, assim, eu conheci o Cristiano por essas expedições, a gente viajou junto algumas vezes, e, assim, tudo que ele falou sobre ser fotógrafo, né, e sobre essa pesquisa da imagem, é uma coisa muito importante para a formação do fotógrafo artista, né, mas tem uma outra parte que não está em lugar nenhum, que é essa parte de poder gerenciar um grupo de pessoas viajando num país estranho. E isso eu acho muito complicado, e eu acho que são poucas pessoas que têm esse talento. E eu acho que muito do que eu entrei no mundo da fotografia, o quanto eu entrei, foi por causa dessa bênção de ter viajado com esse cara aí. Então, teve coisas assim, por exemplo, ele acabou de falar de uma história aqui do voo que eles fizeram de helicóptero para o acampamento base do Everest, e enquanto isso a gente estava fazendo, os que não tinham os $1.500, estávamos fazendo uma outra viagem, um outro passeio pela cordilheira do Everest. Só que o voo fechou o tempo, e o nosso voo pousou no aeroporto lá no meio da cordilheira. E isso quebrava toda a logística. Você lembra disso, Cristiano? Sim, que a gente estava indo para o Butão, né? Que a gente estava indo para o Butão, quebrava toda a logística. E aí, assim, meio que foi um Deus nos acuda para conseguir acertar isso. E, assim, eles agiram com uma eficiência muito grande para resolver um problema que ia ser enorme, porque no mesmo dia a gente embarcava para o Butão e a gente já estava 2 horas atrasado, né? E uma outra coisa incrível que foi no Irã, quando a gente estava saindo de Shiraz, e aí teve uma inundação na cidade, e a gente ia para Persépolis, e não fechou a cidade lá.
Fechou a Então, estrada, era neve. fechou a estrada, inundou, fechou Persépolis e Passárgada, né? E aí a gente acabou ficando lá em Shiraz e foi incrível o que a gente fez, né? Que a gente Foi. eu fui ter aula, virei um aluno do islamismo e a Islamismo. gente entrou num lugar onde só entrava gente que era do Islã. Então, são coisas Que desse legal. tipo, e assim não é um cara que é um bom fotógrafo, um grande fotógrafo, tem essa capacidade de articular essas coisas todas. Tem que ter todo um outro lado. E Claro. eu acho que isso foi muito legal na minha experiência, e eu queria comentar isso com vocês, porque espero que isso não acabe, que você continue fazendo as suas Não, expedições aí. tô fazendo. Sim. Quais são as próximas expedições? Acho que isso é As importante, né? Acho que próximas, todo mundo aqui vai sair sedento para fazer uma Todo mundo expedição com aqui vai você. estar. Nós vamos todos com você agora. Já convenceu todo mundo. tem a Ilha de Pois então. Socotra, que ia ser novembro, agora eu passei para fevereiro. Não vai ser mais 19 de novembro. Eu estava aqui Não. anotado. Então, não, vai ser em A Ilha de fevereiro. Socotra, ela pertence ao Iêmen. O Iêmen está em guerra civil, e também tem essa questão em Gaza. Apesar disso não interferir em absolutamente nada, mas as pessoas às vezes ficam com certo receio. Mas não tem nada a ver, Socotra é uma ilha, está totalmente afastada, é um paraíso, assim, incrível a ilha, com as plantas mais exóticas que você pode imaginar, diferentes, e essa cultura ainda pouco influenciada pela globalização. Isso tem que ir rápido, antes que As eles... Dragon Blood Trees. Isso. Tá Depois lá no tem site. Patagônia, ano que vem tem Patagônia no outono, final de abril, De início de abril. maio. Tem a Ilha da Madeira no final de março, início de abril. Tem a França, o sul da França, os cavalos brancos do sul da França em maio, Nossa. meados de maio. E E vai essa Arábia 9 a Saudita aí? 19 de maio. a Essa Arábia da França Saudita. Hã? Como é que é essa história aí, hein? A história de quê? Da Arábia Saudita? É, Pois é, a Arábia Saudita também era um país que eu queria ir. A Arábia Saudita é o país, era, né? O país mais fechado do mundo, mais fechado do que a Coreia do Norte. Não se podia entrar na Arábia Saudita como turista, se você fosse visto de negócio, se tivesse negócio. Então, o turismo abriu em 2019 na Arábia Saudita, que permitiram que o turista entrasse com o visto, né? Só que aí veio pandemia e eu fui em 2022, final de 2022. Cara, é incrível. Também um país pouco explorado, pouco visitado e com uma cultura muito preservada. Muito bonito, uma história, como todos os países do Oriente Médio, uma história milenar. E é uma viagem interessante, porque você chega na capital, que é Riad, e a gente pega 3 dias pelo deserto, acampando no deserto, com toda a estrutura, e durante esses 3 dias você atravessa de Riad para Aula, que já está perto do Mar Vermelho. Aula tem as ruínas dos nabateus, né, que, mesma coisa de Petra, só que bem mais preservada e bem menos visitada. Então é uma viagem imersiva. Eu gosto muito dessa parte de acampamento, nem que seja um dia ou 2, porque você dorme no lugar, você acorda na luz certa, você não tem que acordar para dirigir 1 hora e chegar no lugar da foto. Não, você já acorda no lugar da foto, você já dorme no lugar da foto, então isso facilita muito. A Arábia Saudita vai sair para novembro do ano que vem, porque a gente teve muita dificuldade de negociar com a Arábia Saudita, porque eles não estão acostumados com o turismo. O turismo deles é só para muçulmanos que visitam Meca. Então, como abriu para o turismo do mundo agora, cara, os hotéis eles não têm uma política de reserva definida, então foi muito difícil lidar com eles e montar essa viagem para que eles entendessem o que eu queria fazer, né, e que eu queria mostrar para as pessoas. Então, agora que eu e o Felipe, né, você conhece o Felipe, eu acho que você conhece, não sei, Popó. Mas, então, vai sair para novembro. E tem Lençóis Maranhenses, que normalmente tem todo ano, né? Já fiz, talvez, mais de 20 vezes, que é também uma viagem que eu pego 2 dias dormindo em casa de nativo. A gente faz uma travessia a pé,
dorme 2 dias lá dentro dos lençóis, nas redes, lá na casa dos nativos. Então, você está dormindo dentro do cenário. Isso é muito bom para fotografia de natureza, que você precisa da luz boa muito cedo e precisa da luz boa também muito tarde. Então, se você estiver dormindo no lugar, é muito melhor, né? Então, você já está dormindo dentro do cenário, que facilita. Então, é uma viagem imersiva também. E o que mais? E Atacama também eu devo fazer ano que vem. Eu já fiz umas duas, Para a três. Antártida você já fez, ô Cristiano? Não, já até procurei saber. Antártida, eu gostaria de fazer se fosse num veleiro pequeno, mas nesses navios muito grandes, que é o que acontece na Antártida, não me interessa muito não, porque eu não tenho liberdade, eu vou ficar à mercê daquele navio gigante com 300 pessoas lá dentro. Um veleiro pequeno seria o ideal, mas aí o custo é muito alto para você fazer um veleiro pequeno. Porque aí você tem autonomia. Eu quero ir para lá, não eu quero ir para cá, não eu quero dormir nesse lugar, não eu quero pegar um bote. Mas e como é que faz com o canal de Drake ali num veleiro pequeno? Pois é, ou você voa para a Antártida e pega o veleiro lá, e o veleiro já está lá, você pega um voo em Ushuaia, pousa lá e entra no veleiro. Ushuaia, exatamente. Ou você atravessa o Drake mesmo, na porrada, que você é louco? é confuso. Quebra os fortes, né, Silvia? Sobre a Antártida, Você é doido. sobre Eu a adoraria, Antártida, sobre a Antártida, eu vi o preço há pouco tempo, num veleiro mediano, que você ajudava você trabalhava, ajudava em tudo, R$ 50.000 É isso para mesmo. fazer essa viagem. Até que não está muito caro, não, porque você está ajudando, né? Se você for Eu só. acho que a Conforto podia pagar aí para uns 4 de nós. Sim, para Com vários. certeza. Não tem problema, Bora, pode mandar, pode é. preencher o formulário, nós vamos te encaminhar o Sem formulário. problema nenhum. O formulário é O preenchido. formulário vai ficar em análise durante. E análise. Não, a gente manda o anos. formulário e o número do Pix para ele fazer o Pix de 50 mil. Pessoal, nós vamos terminando Salva a vida por conta de cada um. e eu tive uma ideia que eu vou. Ô, Cristiano, sabe aqueles programas da Marília Gabriela que ela faz uma pergunta e o entrevistado vai respondendo? Ah, meu Deus Queria, do céu. queria fazer contigo aí, pode ser uma resposta curta e rápida, assim, sabe? Melhor Vamos lugar lá. para fotografar. Não, desculpa, repete que eu não escutei. Melhor lugar para fotografar. Lençóis Maranhenses. Melhor lugar para fotografar gente. Irã. Se pudesse levar só uma lente, qual era? 50. Na hora que tem que decidir, leva flash ou não leva flash? Não. Se for noturna, leva. Se for Não. durante. Vamos mudar a pergunta, então. O flash ou mais uma lente? Mais uma lente. Muito bem. Lugar bom e barato para fotografar. Serra da Canastra. Muito boa. Muito legal. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. No caso, você falou de flash, leva ou não leva flash? A pergunta que acontece em todas as viagens é assim: é para levar o tripé ou não? Às vezes a gente acorda 5 da manhã para ir fazer umas fotos em algum lugar, aí tem alguém que pergunta: é para levar o tripé ou não? Quanto pesa a tua mochila? Minha mochila deve pesar uns 12, 15, está diminuindo cada vez mais. Agora entrou o drone, né? Então o drone, ele também, eu diminuí as lentes. As minhas lentes a maioria delas são lentes zoom, porque para ter menos lente mesmo e ter mais distância focal numa mesma lente, levo uma câmera. Quando eu viajo com um grupo, eu levo uma câmera só. Se a minha câmera der pau, deu. Eu não tenho assim obrigação de fotografar. Eu estou ali para auxiliar as pessoas, ou às vezes eu até pego emprestado com uma outra pessoa. Nunca aconteceu. Mas quando eu viajo sozinho, que eu tenho realmente a obrigação de voltar com as imagens, aí sim levo 2 câmeras. Você está com a mirrorless? Está com a mirrorless? Oi, Paulo. Você está de mirrorless? Paulo, você falou aí alguma coisa? Você está de mirrorless?
Sim, eu tô com a R5, mas mantenho a 5DS, que para mim é a melhor câmera que eu já tive na minha vida, é uma Canon 5DS. A R5, no caso das mirrorless, foi difícil me acostumar, tem vantagens e tem desvantagens, eu não estou convencido ainda, tem muita coisa que eu faço com a outra câmera, não faço com a mirrorless. Mas ela tem algumas funções muito interessantes de mostrar o foco, onde está, marcar de vermelho, tudo isso, a rapidez. Eu comprei essa R5 para fazer a viagem dos cavalos lá na França. Então, o que eu imaginei? Pô, aqueles cavalos correndo a milhão, vindo para cima de mim, eu preciso de uma câmera que faça várias fotos por segundo e tenha um autofocus preciso. Então, eu comprei essa câmera e tive uma semana para dar uma estudada nela e fazer as fotos lá. Então foi boa, para o motivo foi uma câmera muito boa. Mas a 5DS, o arquivo dela é impressionante, é muito melhor, eu acho muito melhor. Não é porque tem um pouquinho só de megapixel a mais, não, mas é diferente, eu não sei explicar. 50, né? Eu uso ela. 50 né? megapixels, 5DS. Uhum. Eu sempre tive Canon, eu faço foto de filme também, eu tenho uma grande formato, uma Sinar. No livro, até o Trilogia, tem uma foto feita com Sinar, na parte de fotografia noturna, tem uma foto com filme. Aliás, só tem uma foto com filme no livro, todas são digital. Ainda tem esses ensaios que eu faço com filme, gosto, é uma terapia, gosto mais do processo de fazer fotos com filme, do que assim, do filme propriamente dito. Eu acho que o digital já ultrapassou o filme, o digital tem qualidade mais do que o filme, sem sombra de dúvida, mas o processo de trabalhar com uma câmera de grande formato, aquela cadência lenta, de montar, focar, tudo isso eu acho interessante, é uma terapia assim, para mim. Então, às vezes, umas 2, 3 vezes por ano, eu tiro um dia só para fazer uma série de grande formato, filme, aí levo para revelar, uns amigos que revelam aqui em Belo Horizonte, aí tem todo aquele processo também, você está junto, eu não revelo, mas eu fico junto lá revelando, então é uma mágica interessante. Então ainda curto isso daí. Maria, quer Muito perguntar? bom. Eu quero te fazer uma pergunta. E as mulheres nessa fotografia de natureza? Você tem tido um público maior de mulheres nessas expedições? Porque a gente vê grandes referências masculinas, né, historicamente. Tem a questão do acesso, tem a questão... Tem questões de segurança, N coisas, né? Então, assim, com essas expedições, como é que você avalia essa inserção das mulheres nessa área? Cortou um pouquinho aqui para mim, mas eu entendi a pergunta. Por incrível que pareça, as mulheres são maioria em todas essas viagens. Ah, bom saber! Bom saber, que bom, que bom. Inclusive para esses países, assim como o Irã, que as mulheres têm mais restrições que os homens, a Arábia Saudita, mesmo Socotra, onde a gente fica 7 dias acampado, não tem hotel. Mas a fotógrafa não liga para isso, né? Exatamente. O público tá na vibe, né? Não é isso? O público que fotografa é diferente do público do turista comum. Então, assim, a mulher ou o homem que fotografa tem menos frescura. É para ir para tal lugar para eu fazer uma foto incrível? Vou a pé de cavalo, de jipe, acampo 2 dias, mas vai. Então, essa vibe, o público é selecionado dessa forma. Então, tem sempre maioria mulher, as mulheres se desenvolvem muito bem, tem uma sensibilidade muito, muito grande. Obviamente, fotografia de expedição, você tem menos referência de mulheres do que de homens. Inclusive, eu estou até... Aí vai um spoiler aqui para vocês. Eu tive uma ideia de um programa de TV, e esse programa de TV a gente conseguiu vender a ideia para o GNT, e já estamos produzindo esse programa de TV, que é um programa de fotografia. São 8 episódios. Eu sou a pessoa que define aonde vão ser os episódios, a locação, e define quem vai, qual fotógrafo vai interagir com o ator naquele lugar. Então, por exemplo, eu faço os Lençóis Maranhenses e o Atacama. Aí, estava falando aqui com a Tessia, a Lu Brito, eu chamei ela, Eu sei. vai fazer o salário, já fez. Ela acha que tá aqui, Eu viu? sei.
Eu É, sei, Vê. ela me contou, ela eu te já contou, sabia, né? mas eu fiquei Olha caladinha, aí. né? Eu não sabia se tinha. Tem que esperar você anunciar isso, né? Aí Luciano Pensani fez Fernando de Noronha. Então já gravamos Atacama, Lençóis, Salar de Uyuni e Fernando de Noronha. Segundo semestre vamos gravar duas Amazônias. Vai ser a Amazônia Paraense e a Amazônia Manaus, ali, próximo a Manaus. Vamos fazer o sul, o extremo sul do Brasil, divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, os gaúchos, né, aqueles gaúchos que ainda vivem como viviam há 50 anos atrás, são poucas famílias que ainda preservam isso, é uma cultura brasileira que super ameaçada, isso vai sumir daqui a Daí é o Tadeu Villani. pouco. O Tadeu Villani, Sim. vamos fazer Patagônia também. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a produção do programa, do GNT, eles queriam que apresentasse mais mulheres. São 8 episódios, então 4 mulheres e 4 homens. Ok. Então eu tive uma dificuldade imensa de achar mulheres nesse perfil de expedição, sabe? Para fazer a Patagônia, por exemplo, vai ser uma mulher. Mas não é fácil. Não é fácil. Realmente são os homens mesmo, a maioria, porque é lugar inóspito, é lugar difícil de chegar, tem que passar uns perrengues, às vezes tem que um nível de atividade física maior, enfim. Mas nessas expedições que eu faço, realmente tem mais mulheres do que homens. Talvez porque é uma viagem em grupo, talvez a mulher não se sinta confortável em ir sozinha, melhor, vai mais tranquila num grupo. Enfim, tem vários motivos, mas sempre foi a maioria. Acho que só teve um grupo que foi para a Tanzânia uma vez, que teve mais homens, só. O resto tudo é domínio total delas. Viu só? Como nós somos Gente, valentes? nós estamos chegando no final da nossa Somos live. maravilhosas, Silvia. Nós estamos Parabéns. chegando no final. Eu só vou abrir uma pergunta para o João, que está ali, João Maria, que está com a mão levantadinha há um tempo. Fala, João. Ô, Cristiano, tudo bom? João Maria, aqui de São Luís do Maranhão, Opa! aqui da terra dos Lençóis Maranhenses, aqui, paraíso. Meu amigo, eu tenho uma curiosidade em relação ao uso do drone, principalmente para o mercado fine art. Se hoje já é possível você fazer ampliações razoáveis com esse tipo de equipamento, ou não, ou se não dá, para impressão, para quadro, para fine art, se é muito bacana para você ver as imagens, você consegue imagens fantásticas, né, de ângulos que realmente você não conseguiria tão facilmente, a não ser com um helicóptero ou com um avião, com a dificuldade maior com a câmera com DSLR. O drone lhe dá essa facilidade, mas aí na hora da ampliação eu sempre fico no receio se é possível conseguir ampliar com qualidade, principalmente para o mercado fine art. Tudo depende do tamanho, né? Os drones estão melhorando. O meu primeiro drone que eu comprei em 2017 era um Mavic Pro. Eu só usava para filmar. Então eu fazia vários filmes, inclusive para divulgar as viagens, mas nem perdia tempo em fazer foto. E realmente era muito ruim. Os drones foram melhorando. Hoje eu tenho um R2S, que é um drone, não é muito evoluído, mas é um drone pequeno, que para mim é melhor que ele seja pequeno, para eu poder levá-lo. Já vendi foto de drone, mas assim, pelo arquivo dele, sei lá, cara, uma 60 por 90 dá ok, acima disso talvez não passaria no meu controle de qualidade. Agora, existem drones melhores, com sensores maiores, com capacidade de foto melhor. Ou você faz uma panorâmica, que é uma coisa que funciona também. O drone, ou ele faz automático, ou você, eu até nem gosto de fazer no automático dele, não. Ou você realmente fotografa, voa um pouquinho, fotografa, voa um pouquinho, tá, faz 3, 4, elas vão se juntar muito fácil. Aí sim, aí você resolve esse problema da questão de resolução. Mas eu já tive demanda para fotos de drone grandes e não vendi. Falei, olha, não vai desse tamanho, não vou fazer, porque não vai ficar bom. A gente sabe que não vai, então não adianta. Mas realmente o drone abriu um leque imenso para uma nova perspectiva de visão de forma muito mais fácil do que o helicóptero, que era o que a gente usava, ou o avião. Mesmo os Lençóis Maranhenses, eu já fiz vários voos, tenho grandes fotos aéreas, e aí quando eu comprei o drone, eu nem quis muito fotografar, não, porque a resolução é realmente pequena, mas as panorâmicas resolvem bem, dá para imprimir legal.
É boa dica da Panorâmica, realmente. Valeu, Lembra obrigado. de fazer, porque eu mesmo não lembro. Às vezes eu faço uma foto, poxa, isso poderia ter feito maior, poderia ter um arquivo melhor, deveria ter perdido um tempinho ali marcando a panorâmica, fazendo o teste, depois clicando. E aí você junta isso no Lightroom ou no Photoshop, né? E fica ótimo, fica excelente, aí é tranquilo. Show. Valeu, obrigado. Cristiano, eu sou obrigado a encerrar, porque eu vou te dizer por quê. Porque se eu deixar esse pessoal aqui, eles não te Não tem liberam. fim. Não tem fim. Eles não te liberam, sabe? Tu não vai Não, eu conseguir tô tranquilo. jantar. Não tem, eles são cheios, eles nem começaram a falar em equipamento direito ainda. Então, primeiro, muito obrigado pela tua disponibilidade. É um domingo, é uma início de noite que tu tirou para conversar com a gente. Foi muito bacana. Eu adorei, eu achei, vou te dizer, terapêutica essa nossa conversa, porque eu estava cheio de. Não sei se já ouviram falar em depressão fotográfica, mas para onde é que eu vou, sabe? O que eu posso fazer? Sei. E eu particularmente tirei várias ideias para mim a partir dessa tua proposta, quando tu falou de meteorologia, de fotografia, de fine art, de todas essas pessoas. Muito obrigado mesmo, a gente ficou muito contente Eu que em te ouvir. agradeço. Teu trabalho é magnífico, é um orgulho para a fotografia brasileira, e a tua decisão de te tornar um fotógrafo é muito acertada. Ah, a outra coisa que eu estava agora pensando e conversando com meus colegas de diretoria é que a gente tem que voltar com essas lives, com essas pessoas tão importantes, encantadoras, assim, de ouvir esses fotógrafos que inspiram tanto. A gente já vai Sem pensar dúvida. em mais reuniões como essa. E como a gente prometeu, o Clóvis eu agora acho que pode proceder o sorteio. Nós ficamos meia hora aqui, eu e o Clóvis, conversando pelo WhatsApp como fazer esse sorteio, né? Mas chegamos a uma conclusão que tem um razoável grau de transparência, digamos assim. Razoável, graças. Mais ou menos. Um razoável grau de transparência, assim. Fala aí, Clóvis. Bom, antes de fazer, eu queria agradecer muito Cortou. eu conheço o Cristiano já há muito tempo, ele acho que foi até fundador da Fototec, sempre está conversando com a gente e tal, então muito obrigado. E o que a gente fez aqui agora vai ser o seguinte, nós temos aqui agora 49 pessoas na live. Eu queria pedir para quem está sem nome aqui, coloque o nome, porque tem aqui iPhone, usuário do Zoom. Eu vou dar aqui 15 segundos para a pessoa trocar o nome. E aí eu venho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo essa tela minha, o celular. Estamos. Então, antes de eu mostrar, o Cristiano vai falar um número entre 1 e 50. Eu proponho, Gandara, que a foto não participar. Não, perfeito, perfeito. A diretoria não participa. Certo. Aí você diz o número de dois números logo, porque a gente vai procurar aqui quem são as pessoas. Então, vamos lá. Péssima ideia, viu, Gandara? Péssima ideia, Clóvis. Conselho fiscal não entra, não, viu? É só. Conselho Não, fiscal, não. é só diretoria executiva que não participa. Por favor, vamos esclarecer, para deixar bem claro. Vamos com dois números, então vamos lá. É o 14 e o 32. Tá, então agora eu vou começar a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estão vendo aí? Tá indo. Chaim. Não. Chaim. Então vão ser dois livros. Esse primeiro foi o Magna, que é o mais antigo, e o próximo vai ser o Trilogia. O outro foi 32? É. Então 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 no Edmar. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 na Giane. 31, 32. João Rios. Ah! Que legal. Parabéns. Parabéns, hein? Valeu! Ganhei uma expedição! Obrigado, gente. Feliz demais com o prêmio, viu? Só dizer, vocês que ganharam, mandem o endereço para a gente, que a gente vai acertar com o Cristiano, ele vai mandar autografado, tudo joinha, beleza. Obrigado. Eu peço você lá em Paraty. Sim. Não, manda o endereço que ele vai mandar direto pelo correio. Lu, Ah, tá.
A Lubrita entrou aqui também. Boa noite, gente. Boa Eu noite. muito feliz. Boa noite. Ainda na estrada, viu? A Lubrita ainda Acabei está na de chegar. estrada. Ah, tá vendo você? Peguei o Na finalzinho. estrada. Eu de foto. Saudade, deixa eu Cris. Saudade de falar uma você coisa aqui, também. Cristiano. A gente faz live, aí já tivemos várias, e assim, quando dá 1 hora, 1 hora e 5, as pessoas vão saindo e tal, não saiu nenhuma pessoa da live. Não saiu Nenhuma. ninguém da tua live. Que legal, obrigado. Sensacional. Ninguém te Muito trocou bom, pelo parabéns e Fantástico. obrigado. Pois é. Bom, Talento então, puro, hein, Cristiano? eu gostaria de agradecer, então, por isso, pela presença de todos vocês, pelo convite da diretoria aí. Conheço muitos de vocês, quero conhecer mais. E muito obrigado também pela presença e por terem prestado atenção nas histórias e trocado essa ideia aí de fotografia, que sempre é um prazer para mim falar sobre fotografia e sobre como a fotografia mudou minha vida e como a fotografia pode também levar para esse lado do meio ambiente, que é uma coisa que eu estou bem ligado a isso mesmo, para sensibilizar principalmente as crianças, né, sobre essas necessidades futuras aí que eles vão ter em relação ao meio ambiente. Enfim, é isso. E os ganhadores, parabéns, me mandem os nomes para que eu assine o livro e coloque a dedicatória em nome de vocês. Clóvis me manda tudo direitinho, manda o endereço. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Obrigado, Tessia. Obrigado, Poxa, Lucinéia. Obrigada. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Boa noite, boa Obrigado. semana para Boa você. noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Cristiano. gente. Obrigado, diretoria da Tchau, Conforto. tchau. Muito bom. Parabéns.